holofote de hoje eu converso com Maria Madselva Feijes. Ela é educadora, já trabalhou em grandes instituições do estado do Paraná e atualmente é diretora-geral do Colégio Estadual do Paraná. Olá, tudo bem, professora? Tudo. O que é necessário para uma boa formação do aluno? Bem, se nós considerarmos o papel que o jovem tem na sociedade hoje, ou a criança, é preciso a gente considerar uma formação moral sólida, uma formação intelectual, uma boa formação com base científica para poder responder às necessidades que estão postas na sociedade hoje, aliada a uma formação também cultural, porque como nós vivemos numa sociedade extremamente diversa, então a compreensão dos aspectos culturais que estão postos na sociedade são também extremamente importantes para a formação da criança, do adolescente e do jovem. E como foi a sua formação, professora? Bem, a minha formação, obviamente, nesse contexto que eu acabei de dizer, ela foi muito mais restrita, né? Porque a minha formação era de uma época que os meios de comunicação mais sofisticado que eu vivi era do rádio. E isso foi muito interessante porque também me obrigou a desenvolver uma capacidade maior de prestar atenção na fala, na audição, na sonoridade das palavras. E das brincadeiras, né? Eram as brincadeiras de roda, as brincadeiras de passar anel. Então esse foi o meio que eu vivi na minha infância. E o que você aponta, quais são as principais mudanças que ocorreram da época da sua infância, da época dos seus estudos até quando a senhora começou até hoje? Bem, aí tem grandes mudanças, porque da minha geração para democratização da escola hoje tem mudanças significativas, porque, por exemplo, no meu contexto social e econômico no qual eu nasci, eu sou filha de lavradores, então nasci na roça, mudando e lidando sempre nessas questões da agricultura, era uma população muito restrita que atingia a escola, né? Eu me lembro que quando nós terminamos na escola rural, eu e minha irmã mais nova do que eu, a terceira série do antigo curso primário, ficou colocada para os meus pais a necessidade de continuidade de estudos. E nós só continuamos porque meu pai tinha um tio, portanto meu tio e avô. Quando nós então fomos morar na cidade, na casa desse tio e avô, para continuar os estudos. Então era um atendimento muito restrito para a minha geração, o que é completamente diferente, por exemplo, já para a geração da minha própria família. Nós somos 6 irmãos, todos os nossos filhos têm curso superior, né? Dos meus 6 irmãos, eu sou a única que fiz curso superior. Para você, como educadora, qual é a importância dos pais na educação dos filhos, tanto quanto na vida acadêmica de estudantes? Qual é a porcentagem da importância deles? Então, veja, Elise, hoje tem uma diferença, sempre teve, mas hoje eu entendo que tem uma diferença muito mais acentuada a importância dos pais na participação dos filhos. Nós costumamos dizer assim, hoje a gente tem os meios de comunicação que eles concorrem, não só com a escola, mas também com a educação familiar. Se uma família decidir que seus filhos vão se formar ou ter formações morais, intelectuais, até religiosos, só pelo que ele acessa nos diferentes meios de comunicação, a família está abrindo mão dos valores que ela precisaria trabalhar. Porque questões mínimas, por exemplo, de gentileza, dizer bom dia, dizer até logo, com licença, muito obrigado, que a minha geração aprendeu isso, né? A gente saía de casa dizendo assim, diga bom dia para sua professora, diga até logo para ela. As novas gerações atualmente parece que perderam esses valores. Então, isso são valores mínimos de cortesia, de relações sociais que a família tem que ativar essas relações. Além, obviamente, do cumprimento das obrigações. Como é que foi a escola hoje? O que você fez? O que você deixou de fazer? Horário de estudo.
Qual é o horário de estudo? Seriam regras pessoais. Isso, colocar regras pessoais. Porque em muitos aspectos, né, a mídia é muito... os diferentes tipos de mídia, sim, eles são muito mais atrativos do que a educação escolar. Você pensa assim, você vê um bom filme, você vê uma boa reportagem, você vê um bom documentário, ou na TV, ou na internet, ou no vídeo, é completamente diferente de você ler um livro. Então você tem que despertar o gosto pela leitura do livro, do manusear o livro, de marcar onde você parou, de voltar atrás, né? Então são valores que a família tem que ajudar a escola a desenvolver hoje. E como mãe, como você participou da vida acadêmica de seus filhos? Bem, eu sou mãe de 2 filhos e assim, completamente diferentes um do outro. A minha filha, ela lia o que a escola a obrigava a ler, né? O que dizer, para cumprir a tarefa escolar. Já com o menino, já foi completamente diferente. São diferença de 4 anos um do outro, mas ele já gosta mais da leitura, ele já está voltado mais para as atividades intelectuais. Então, eu vivi uma experiência que já foi no início de a família comprar o videocassete, ter o videocassete em casa, e eu me lembro muito bem disso, a escola pondo um determinado romance, mãe, você me dá dinheiro para eu alugar o filme? Verdade. Né? E aí você diz assim, não, você até vai ver o filme, mas depois que você ler o livro, porque são linguagens diferentes, são abordagens diferentes. Eu entendo e defendo isso na educação dos meus filhos e também na escola. Não significa que você tenha que ficar só na leitura do livro, mas se você fez a leitura do livro, você tem uma abordagem numa forma de linguagem, você desenvolve a imaginação, a capacidade de imaginar tudo, as cores, o que está descrito ali, ou se é um aspecto de tristeza, como é que isso está sendo trabalhado, né? O vídeo já traz isso pronto. O seu processo de elaboração, ele acaba sendo menor, né? Então, eu vivi na educação dos filhos já o início desses aspectos do uso das tecnologias, né? Sim. E situações diferenciadas, com um mais voltado para a leitura e o outro menos voltado para a leitura. E hoje nós temos uma imposição social, até mesmo do governo, em fazer com que os pais participem mais da vida acadêmica dos seus filhos. O que a senhora acha sobre essa imposição social? Então, veja, eu acho que a gente também tem que trazer um pouco da história aqui, né? Sim. A minha geração, ou as gerações anteriores, era uma população muito menor que chegava à escola. E aqueles que chegavam à escola já chegavam porque a família via no processo de escolarização uma forma de ascensão social. Eu, por exemplo, fui professora primária, né? E quando eu escolhi meu curso superior, o meu primeiro curso superior que eu escolhi foi Direito. Então, qual era o significado que isso tinha para minha família? Nossa, vou ter uma filha que vai ser chamada de doutora, né? Então, tinha um outro significado, um outro contexto. Era muito mais como se acessar a escola, você mudasse de classe social. Mudasse os seus valores. Muda os valores, mas como se a gente, por exemplo, eu sou pobre, então eu deixo de ser pobre porque eu tenho curso superior. Então, hoje, a ênfase na participação da família, ela é muito mais acentuada, até porque nós vivemos também um processo de urbanização, né, muito grande, o deslocamento de ônibus, que a família manda os seus filhos ir para a escola de ônibus, requer um outro grau de autonomia, de iniciativa dos alunos para vir para a escola, portanto, dos filhos, e isso exige, portanto, também uma outra forma de encaminhamento por parte dos pais. Um equívoco que pode ocorrer aí é de dizer assim, não, mas o governo exige a participação da família na escola, como se isso desobrigasse a família da sua responsabilidade. Não, a responsabilidade da escola e a responsabilidade da família tem que ser constituída junto. É um conjunto. Cada uma tendo tarefas diferentes. Sim. Porque, por exemplo, eu defendo assim, trabalho com formação de professores, eu digo assim, não, a família
família não tem que fazer a tarefa junto com o filho, ela tem que organizar o horário, ela tem que dizer, olha, você não vai poder fazer essa tarefa porque agora você já está cansado, então você vai tomar um banho, você vai fazer seu lanche e depois você senta e vai fazer a tarefa, né? Agora, quem tem que ensinar é a escola. Sim. Ter claro que são tarefas que elas são complementares, são diferentes e que uma depende da outra para a conclusão total da formação, então, da criança, do adolescente e do jovem. De um futuro cidadão. De um futuro cidadão. E como é a sua participação como diretora do maior colégio estadual do Paraná? De que forma a senhora vê hoje a sua participação dentro desse colégio que forma diversas gerações? Então, veja, o Colégio Estadual tem uma tradição extremamente importante na formação de várias gerações dentro do Paraná e, inclusive, fora do Paraná também. E hoje o colégio está situado num contexto de reconfigurar a qualidade dos seus processos de ensino para aproximar essa qualidade para a população que está hoje no interior do colégio estadual, para a qualidade que outras gerações usufruíram em outros momentos históricos. Por exemplo, na década de 40, 50, 60, porque com a implantação da 5692, que implantou a educação profissional universal para todos os alunos do antigo segundo grau, né? Isso trouxe um referencial completamente diferente. A classe média que colocava os seus filhos no colégio estadual já começou a não colocar. Então, hoje, o colégio se reconfigura pela presença dos filhos da classe trabalhadora e ainda a presença de filhos da classe média, que tem como opção colocar seus filhos na escola pública. E tive a sorte também de assumir a direção do colégio estadual no momento também em que o governo do estado retomou num alto nível de qualidade a discussão das políticas públicas, com a elaboração do livro didático público, a formação dos professores, a carreira de professores. Certo. Bem, vamos agora assistir um pouco sobre a história do Colégio Estadual do Paraná. Uma história que começa quando o Paraná ainda era província de São Paulo. Há 164 anos foi fundado o Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, que na época recebia o nome de Liceu de Coritiba. E foi somente em 29 de março de 1950 que foi inaugurado pelo então presidente da República, Gaspar Dutra, a atual sede na Avenida João Galberto. De lá para cá, mais de 500 mil de alunos passaram pelo CEP. A escola é o maior colégio público do Paraná e um dos maiores da América Latina. Personalidades como Ari Fontoura, Márcio Riestiano, Jânio Quadros, além de pessoas reconhecidas na literatura, medicina, passaram por aqui. Um dos únicos colégios que tem um planetário interno e um complexo astronômico fora das dependências físicas da sede. Enfim, muitas qualidades que diversos diretores, escolhidos a dedo, montaram. Atualmente, a professora Maria Madselva está no comando para dar continuidade à história desse colégio que faz parte da vida de Curitiba. Professora, hoje o aluno da rede pública ele tem condições de competir com o aluno que estuda na rede privada. Há uma vaga da Universidade Federal, da Universidade Pública? Tem. Eu entendo que, nesse sentido, não tem diferença o projeto de educação oferecido por uma instituição privada e de uma instituição pública. Porque a rede pública, e no caso específico do Paraná, foi bastante qualificada, não só em termos de formação de professor, de concurso, porque é muito importante garantir a carreira do professor, porque essa estabilidade, ela alia um processo de formação continuada, juntamente com a definição de diretrizes curriculares, que aprofunda, portanto, as necessidades que estão postas pela sociedade, garantindo que o aluno se aproprie de um conjunto de
conhecimentos que o qualifique para responder às necessidades de vestibulares das instituições públicas ou instituições privadas. E qual é o tema hoje entre os jovens que é mais difícil ser abordado, até mesmo durante o ensino médio, o ensino fundamental? Por exemplo, para a minha geração, eu acredito que o tema mais difícil de ser abordado seria o tema da sexualidade. Sim. O que não corresponde, no meu entendimento, para a juventude de hoje. O tema mais difícil, na realidade, é a questão do uso de drogas. Essa é uma das situações mais complicadas de ser abordada. Primeiro, porque muitas vezes ele já está no uso da droga, ou ele já está sendo influenciado para acessar o uso da droga. Então, eu entendo que esse é um tema muito difícil. E aí, da droga mais simples, seja o uso do cigarro, da bebida, ou as ditas proibidas mesmo. Sim. E hoje, no colégio estadual, com a sua direção, existe alguma forma de prevenção que vocês passem informações aos alunos? Então, veja, nas próprias políticas públicas de educação, na reorganização dos conteúdos curriculares, todos os conteúdos já possibilitam um trabalho específico no sentido de orientar a qualidade de vida, da saúde, o respeito ao corpo, a desenvolver no aluno o sentimento de propriedade do seu próprio corpo, da autonomia de poder dizer um sim ou poder dizer o não. Tá? Nesse sentido, os conteúdos curriculares já são trabalhados no sentido de oferecer essa possibilidade. A inclusão de filosofia e sociologia também ajuda muito no desenvolvimento da autonomia, porque um dos aspectos que a gente tem que aliar com toda a questão do jovem é o uso exacerbado que o jovem hoje faz da palavra liberdade. Mas eu sou livre, eu posso fazer, eu tenho direito, né? E nós temos insistido, especialmente nas reuniões com os pais, a discussão de que a liberdade é inclusive poder dizer o não. Sim. Quer dizer assim, eu revelo o verdadeiro conhecimento, o grau de autonomia que eu tenho com a minha vida, com o meu corpo, diante de qualquer situação, não é apenas quando eu digo um sim, é quando eu, com plena consciência dos meus deveres, das minhas responsabilidades e dos meus direitos, eu também possa dizer um não. Certo, então na juventude de hoje, a sexualidade ela não seria mais um tabu? Eu entendo que ela não é um tabu. O que a gente precisa corrigir, e eu brinco muito lá no colégio, né? Porque às vezes eu pego aqueles beijos assim, cinematográficos, né? E eu brinco com os alunos, esse beijo é pra gente dar no sofá da casa da mãe da gente. Aí eles dizem, lá, a minha mãe não deixa. Né? Então vocês estão vendo que não é lá e não é aqui, né? Então, da questão da sexualidade, eu não vejo como um problema discutir isso. Precisa discutir, sim, as consequências de uma sexualidade responsável. Certo. A prevenção da gravidez, o uso de métodos anticonceptivos, né? Que isso a gente precisa discutir, esse nível de responsabilidade, sim, com os adolescentes e os jovens. E hoje, em todo o Brasil, como na época do Império, existem colégios que separam meninas e meninos. Qual é a sua opinião quanto a essa tática usada em alguns colégios? Separam em turnos, né, para que não estudem juntos. Qual seria a sua opinião, professora? Eu entendo que não é mais uma posição adequada. E até mesmo olhando para a história da educação, eu não vejo como tendo sido adequada naquele momento. Eu parto do princípio da seguinte forma, nas famílias, nas casas, e estou falando nas famílias, nos diferentes tipos de família que nós temos hoje. Sim. Lá nós convivemos ambos os sexos, né, e ambas as opções sexuais. Então, é um convívio que nós temos que aprender a conviver menino com menina. Sim. E também aprender a conviver com as outras opções sexuais também. Professora, como vocês lidam com essa diferença de sexo e essas diferenças dentro do colégio estadual? Então, veja, a primeira atitude do educador é desenvolver
uma posição, uma atitude respeitosa diante das opções por escolha sexual dos alunos, né? Eu sei que a mídia tem corroborado as novelas e filmes e algumas coisas, à primeira vista, aquilo pode parecer para a gente que é uma mera influência. Então, as nossas orientações das pedagogas e dos professores dentro do colégio é sempre uma atitude respeitosa com essas questões. Onde nós lidamos com maior dificuldade é com os pais. Porque quando os pais descobrem, por exemplo, que duas meninas estão tendo uma relação amorosa, é um desespero total e absoluto, né? Nós até estamos fazendo uma programação de palestras para a gente começar a abordar esses assuntos com os pais. Porque senão se a gente não abordar isso de uma forma correta, nós acabamos acentuando os preconceitos que estão postos na sociedade. A sua formação é em pedagogia pela Universidade Tuiuti, do Paraná, mas antes você lecionava como professora do ensino primário. Conte alguma experiência, como foi essa época para você? Bem, eu iniciei a minha vida no magistério como professora primária, né? Então, eu trabalhei 9 anos no interior de Goiás como professora primária. 8 anos eu trabalhei com a antiga 4ª série e 1 ano eu fui alfabetizadora. Foi muito interessante, contando uma experiência disso. Agora, em dezembro, eu fui para Goiânia, na casa dos meus pais, e no supermercado, que eu fui com um sobrinho, uma pessoa me abordou, olhou para mim e falou assim, mas você não é... Aí eu falei, a Madiselva, né? Aí ela falou, você foi professora do meu irmão, outro dia nós falamos, ele tem uma letra linda e coisa e tal. E eu brinquei, olha, mas eu já não tenho mais aquela letra, né? Então eu fui professora primária, eu trabalhei na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, conheci meu marido no Rio de Janeiro, foi por isso que eu vim parar nessa terra maravilhosa, né? E desde 76, e aqui eu reconstruí a minha vida na direção do magistério. Aí eu deixei o curso de Direito, fui fazer Pedagogia, fiz o mestrado em Educação, atuei como pedagoga da Rede Municipal de Curitiba, que foi uma experiência magnífica na minha vida. Ali eu retornei às minhas origens de professora, no sentido de orientar os processos educativos, aí na função de pedagoga. Desenvolvendo na função de pedagoga também essas experiências de gestão de processos pedagógicos maiores, né, de organização da escola. Atuei em 11, 12 turmas com formação de professores, a formação pedagógica de professores no Cefet. Então, trabalhando aí com professores que não tinham uma formação pedagógica. Essas experiências, assim, é que enriqueceram muito a minha vida profissional. E qual é a sua referência como educador do Brasil, um grande educador do Brasil? Bem, a minha grande referência é o Paulo Freire. Eu entendo que é um brasileiro que dedicou a sua vida à educação. Sim. E os seus princípios são princípios de educação transformadora, que é tomar como referência a organização social na sua forma desigual e definir, por exemplo, que a educação sozinha não transforma o mundo, mas que sem a educação não existe possibilidade de transformação do mundo. Professora Madiselva, agradecemos pela sua presença, foi muito bom esse bate-papo. Olha, Elise, nós nos colocamos sempre à disposição de vocês. Obrigada. O Holofote fica por aqui. Dúvidas e sugestões, envie o seu e-mail para holofote2010@gmail.com. Até o próximo programa.